dia, pessoal, tudo bem? Na aula anterior, nós vimos sobre os órgãos do sistema respiratório e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre como esse sistema funciona, ok? Nós vamos conversar sobre a ventilação pulmonar, que nada mais é do que a entrada e a saída do ar dos pulmões, tá? A entrada do ar se chama inspiração e a saída do ar chama expiração. Para realizar esse processo, eu preciso ter os músculos intercostais e o diafragma. Os músculos intercostais são esses músculos aqui que ficam entre as nossas costelas, próximo à região do nosso pulmão, recobrindo o nosso pulmão. E o diafragma é um músculo que fica aqui na região inferior dos músculos intercostais, ok? Aqui eu tenho uma explicação para vocês de como ocorre essa ventilação pulmonar. Então, vou explicar para vocês o que está mostrando aqui nessa imagem. Tenho minha traqueia, tenho os dois pulmões. E aqui embaixo, essa linha está sendo representado o diafragma, tá? Nós vimos que a inspiração é a entrada do ar e a expiração é a saída desse ar, certo? Então, na entrada do ar, aqui no processo de inspiração, eu tenho a contração do meu diafragma, percebam aqui que ele abaixa o diafragma. Os meus pulmões, eles descem, então aumenta o volume aqui do meu pulmão, a minha capacidade de entrada de ar fica maior. A quantidade de ar que eu consigo ter aqui no meu pulmão fica maior. E eu diminuo a pressão de oxigênio, porque eu tenho um grande espaço para as moléculas de oxigênio circularem, ok? Isso é minha inspiração. Então, se vocês tentarem aí puxar o ar de vocês pelo nariz, vocês vão sentir que o diafragma está localizado aqui abaixo das costelas, antes do estômago. Ele relaxa, ele contrai, e aí vocês vão sentir que vocês vão conseguir expandir o pulmão. Já quando eu tenho a saída do ar, o meu diafragma relaxa, ele volta para sua posição inicial, que é essa forma aqui mais curvada, tá? Essa é a posição de saída do ar do diafragma. Então, ele relaxa a sua musculatura, diminui o volume, então meus pulmões voltam à sua conformação normal e eu aumento a minha pressão de oxigênio daquela região, porque eu vou ter um espaço menor para as moléculas de oxigênio circularem, ok? Então, quando eu tenho a inspiração, meu diafragma contrai, os pulmões descem, aumenta o volume, diminui a pressão de oxigênio, entra oxigênio. Na saída do ar, que é a expiração, o diafragma relaxa, diminui o volume do meu pulmão, aumenta a pressão de oxigênio daquela região e o oxigênio sai. Tudo bem com ventilação pulmonar? Nós temos um conceito bem importante que é o ar residual. O que era o ar residual? O nosso pulmão, ele está parcialmente preenchido de ar o tempo todo. Então, ele nunca fica completamente vazio nesse processo de inspiração e expiração, tá? Então, trouxe aqui um exemplo para vocês. A capacidade pulmonar, ela é aceita como 100%. Então, aqui eu tenho o meu pulmão com 100% da sua capacidade pulmonar. Isso significa que sempre existe uma quantidade de ar aqui dentro, tá? Não é só no processo de inspiração e expiração, por exemplo. Se eu inspiro, eu encho 100% do meu pulmão e se eu expiro, eu esvazio até 0%. Não, isso não acontece. Sempre vai ter ali uma porcentagem para garantir a capacidade pulmonar. E nós chamamos de capacidade pulmonar vital aquele ar que realmente entra no meu processo de inspiração e que realmente sai no meu processo de expiração, que no caso seria 90%. Então, 10% sempre fica aqui nessa região, que é o meu ar residual. E aqui eu pintei de azulzinho, como se fosse a representação do oxigênio, o oxigênio que entrou no meu pulmão, que aí sim eu chamo de capacidade pulmonar vital. Essa capacidade pulmonar vital, ela pode ser alterada se eu tenho a presença de alguma doença nessa região do pulmão, ok? De alguma doença pulmonar.
Nós sabemos que nós respiramos o ar atmosférico e que ele não é 100% oxigênio, certo? O gás que existe em maior quantidade no ar é o nitrogênio, 78% é nitrogênio, 21% é oxigênio e o restante é entre gás carbônico e outros gases, tá bom? Mas lembrem-se que nós somos seres aeróbicos, então nós precisamos do oxigênio para realizar o nosso processo de respiração. Vamos conversar também sobre frequência respiratória. Lembra que a gente conversou sobre frequência cardíaca, que era a quantidade de batimentos que o meu coração dava por minuto? Aqui na frequência respiratória não é diferente, mas é em relação ao número de respirações que o indivíduo produz por minuto, tá? O processo de respiração, ele pode ser considerado um movimento tanto voluntário como involuntário. Por quê? É involuntário porque eu não preciso ficar pensando que eu tenho que respirar, certo? Do mesmo jeito que eu não preciso ficar pensando que o meu coração tem que bater. E ele é voluntário porque se eu quiser, eu consigo respirar mais forte, aumentar a minha quantidade de respiração, consigo encher meu pulmão de ar. Então, se a gente tem uma respiração profunda, se eu respiro mais profundamente, né, inspiro ar, eu tenho aí um movimento voluntário, assim como que eu consigo pensar para levantar meu braço, consigo pensar para mexer a minha perna. Então, ele é considerado um movimento voluntário e involuntário ao mesmo tempo, ok? Bom, como eu conversei com vocês sobre o número de respiração por minuto, que é a nossa frequência cardíaca, eu vou abrir aqui a apostila na página 352, que ela vai trazer pra gente a questão de frequência respiratória em repouso e em movimento. Inspira, expira, inspira e expira. A respiração pulmonar é um ato ritmado e o número de vezes que respiramos por minuto é denominado frequência respiratória. Precisamos de energia quando estamos em repouso, mas precisamos ainda mais energia para nos exercitar, correr, pular, praticar esportes. Essa energia é obtida por meio da respiração celular, que depende diretamente da respiração pulmonar. Por meio dessa atividade, compreenderemos na prática o conceito de frequência respiratória, calculando-a em diversas situações e analisaremos como ela se altera. Para vocês realizarem isso, vocês vão precisar de um papel e uma caneta e de um relógio ou de um cronômetro. Procedimento. Primeira etapa. Formem duplas. No caso, vocês podem fazer com algum familiar de vocês, tá? Como que vocês vão realizar essa atividade? Um membro da dupla deve deitar-se e contar a quantidade de vezes que o seu peito sobe durante 1 minuto, ou seja, sua frequência respiratória. Peça para o seu colega marcar o tempo. Depois do intervalo de 1 minuto, anotem o resultado no papel e invertam os papéis. Segunda etapa. Um dos membros da dupla deve caminhar durante 5 minutos enquanto o outro marca o intervalo. Depois do intervalo de 5 minutos, deite-se e peça para o colega avaliar a sua frequência respiratória durante 1 minuto. Anotem esse valor e invertam os papéis, então a outra pessoa que anotou vai caminhar. Terceira etapa. Realizem o mesmo procedimento da medição anterior, mas substituam a caminhada de 5 minutos por uma corrida leve de 2 minutos. E aí, vocês anotem também a frequência respiratória, para saber se essa frequência mudou em relação ao repouso, a caminhada leve e a corrida, tá bom? Bom, outro conceito que nós temos que conversar é sobre o processo de difusão. O processo de difusão, ele vai acontecer sempre que houver uma diferença de quantidade de partículas de um local. E ele vai acontecer sempre do mais para o menos. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Nestes 2 frascos, eu tenho aqui quantidade de águas iguais, só que eu tenho aqui no lado da esquerda uma maior quantidade de partículas amarelas e à direita apenas 2 partículas amarelas, certo? O processo de difusão, ele tende a deslocar as partículas do meio que está mais denso para o meio que está menos denso, ou seja, menos concentrado, até atingir valores semelhantes.
ok? Esse processo de difusão ocorre no sistema respiratório. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma figura anatômica onde eu tenho os pulmões e tenho o coração. Lembrem-se que o coração ele fica aqui entre os pulmões, tá? Tenho veias e tenho artérias. Nós aprendemos lá sobre a circulação pulmonar e sobre circulação sistêmica, onde o sangue do corpo vai entrar pela artéria aorta, vai para o meu ventrículo direito, pelo meu átrio direito, depois vai para o meu ventrículo direito e vai pela veia pulmonar, certo? Lá no meu pulmão eu vou ter a troca gasosa pelos meus alvéolos pulmonares. Lá nos meus alvéolos pulmonares, eu vou ter um capilar sanguíneo passando ali bem pertinho para correr o processo de difusão. Nos alvéolos, eu vou ter uma grande concentração de oxigênio pelo processo de inspiração, eu vou preencher o meu ar de oxigênio, então o meu alvéolo pulmonar vai estar lá lotado de oxigênio, de moléculas de oxigênio, enquanto o meu capilar, ele tá sem nenhum oxigênio, ele tem uma concentração maior de gás carbônico, certo? Pelo processo de difusão, eu vou deslocar as partículas do mais para o menos. Então, aqui na região onde eu tenho uma grande quantidade de oxigênio, esse oxigênio ele vai passar para o capilar. E aqui no meu sangue, como eu tenho uma grande quantidade de gás carbônico, essa quantidade de gás carbônico que está no capilar vai ser enviada para o alvéolo pulmonar. Depois, o meu alvéolo pulmonar vai expulsar esse gás carbônico através do processo de expiração, que é a saída do ar do pulmão. Tudo bem? Então, entrou oxigênio, sai gás carbônico. Esse é o processo de respiração nos seres humanos, tá? E lembre-se que a difusão sempre é do mais para o menos. Então, se eu tenho lá uma grande quantidade de oxigênio no alvéolo, ele vai liberar oxigênio nos capilares e vai carregar o gás carbônico que estava cheio nos capilares, que vai ser mandado para os alvéolos pelo processo de difusão. Bom, pessoal, vou deixar para vocês realizarem os exercícios da página 351, 353 e 355. E vou disponibilizar para vocês o gabarito no dia 16/7. Tem um recado bem importante para deixar aqui para vocês no final desse vídeo, em relação ao nosso trabalho bimestral, que é a nossa segunda atividade avaliativa desse bimestre, ok? Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da páginas 370 e 371. Esses exercícios são os exercícios integrados da nossa apostila, então são os exercícios de final de bimestre. Vocês vão fazer esses exercícios na própria apostila e vão me enviar a foto por binóculo ou então pelo chat do Schools, tá? Vocês têm que me enviar essas fotos até o dia 29 de julho. Então, após essa data, eu não vou mais aceitar, porque vai ser o final do nosso bimestre. Então, impreterivelmente, até o dia 29 de julho, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês, tanto pelo binóculo ou pelo chat do Schools. Um beijo e até a próxima aula.